E aí, galerinha, beleza? Eu vou resolver aqui o exemplo número 1, página 18 do Colin, ok? Questãozinha muito legal, envolve muito conhecimento aí, então realmente vale a pena gastar um tempinho aqui para pegar todos os detalhes. Mas antes, como sempre, vou pedir aquela curtida, compartilhada, assine o canal para fazer esse projeto crescer e que a gente possa ajudar muito mais pessoas, inclusive você que está assistindo ao vídeo, ok? Vamos lá, galera. A questão diz que existe um gás particular, tá? Ela dá o gráfico, que contém algumas transformações, ADB, AB e ACB. E ela quer que a gente calcule justamente esses três trabalhos que eu acabei de falar na letra A. A letra A é calcule o trabalho ADB, AB direto e ACB, por cada um desses caminhos. A questão diz que quando esse gás sofre uma transformação adiabática, essa equação é válida. Pressão ao cubo vezes volume à quinta é uma constante. Ela bota isso aqui do lado, né? Para Q igual a zero, ou seja, para uma transformação adiabática. Então eu começo logo de cara, pessoal, fazendo o seguinte. Tá aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Só um adendo. Eu, por exemplo, que dei aula muitos anos para o ensino médio, eu costumo escrever essa equação como ΔU igual a Q menos trabalho. Ou pelo menos costumava. Só que o Colin, por exemplo, não usa menos, então inverte, né? Alguns referenciais que a gente usa. Como eu estou resolvendo a questão do livro, uma questão de ensino superior, e a maioria dos livros de ensino superior escrevem daquela forma, eu vou então utilizar as convenções para não complicar, tá certo? Mas tudo bem, vamos lá. Se a transformação é adiabática, não há troca de calor. Então a primeira lei da termodinâmica se reduz a variação da energia interna vai ser igual ao trabalho. Tudo bem? Legal? Primeira coisa foi aquela ali. Agora eu vou dar uma mexida nisso aqui, tá? Vou trabalhar com isso. Melhor. Vou começar aqui logo a letra A, depois eu vou para aquela equaçãozinha ali. Então daqui, ó, variação da energia interna é igual ao trabalho. Percebam que eu vou focar começando em A e terminando em B, até porque todos os processos que eu quero analisar, eles começam em A e terminam em B, apesar de seguirem em sequências diferentes. Tudo bem? Beleza? Então, a diferença de energia interna entre B e A é igual ao trabalho de A para B. E aí eu peguei a equação do trabalho, menos, e aqui de novo, né? Tem a ver com os referenciais que você está usando. Então, como eu estou usando mais aqui, por exemplo, numa expansão, o trabalho com esse referencial aqui vai ser considerado negativo, tá? Então, detalhes que têm que ser observados, mas tudo bem. Então, o trabalho de A para B seria menos a integral de P dV. O limite da integração seriam justamente o volume inicial e o volume final, VA e VB. E aí vem o primeiro grande detalhe. Pessoal, eu tenho a pressão aqui e eu vou, a partir dessa equação que me foi dada, eu vou tirar o valor dessa pressão para poder jogar aqui nessa equação e fazer a continha. Tudo bem? Eu coloquei de verde ali em cima, ó. P ao cubo vezes volume à quinta é uma constante. Estou querendo tirar o valor do P, da pressão. Passei o volume à quinta dividindo, tá aqui. Pô, como estava ao cubo, eu vou tirar raiz cúbica. Tudo bem? Então significa o quê? Que o valor de P é a raiz cúbica de K
sobre V5. Pessoal, da mesma forma que a gente pode escrever raiz quadrada de A igual a elevado a 1/2, raiz cúbica pode ser escrita como um número qualquer elevado a 1 sobre 3. Então percebam, ó, raiz cúbica de K, eu escrevi como sendo K elevado a 1/3. Raiz cúbica desse cara, esse cara já estava elevado à quinta. Beleza, eu vou dividir, ó, dividir o expoente por 3. Então, ó, 5 dividido por 3, tá aí o valor do P para eu jogar dentro da integral e fazer a continha. Vamos lá. Onde tinha pressão, eu coloquei ali, ó, K elevado a 1/3 sobre volume elevado a 5/3. Não precisa nem discutir isso aqui, né? K é uma constante. Joga lá para fora. Então ficou aqui menos K elevado a 1 sobre 3, integral D. Galera, isso aqui estava lá embaixo. Se eu quiser colocar lá em cima, para cima, basta inverter o sinal do numerador, do expoente, melhor dizendo. O expoente era 5/3, eu botei menos 5/3. Legal. Então, ó, eu vou fazer a integral desse cara aqui. Beleza. Integral de um número qualquer elevado a um expoente. Como é que a gente faz? Pega esse número, soma 1 ao expoente dele, pega esse expoente de novo, coloca como sendo o denominador e soma 1. Está aqui o cálculo dessa integral. Lembrando, os limites de integração são de VA a VB. Ok? Beleza, vamos lá. Agora que está resolvido, quem é K? K é isso, ó. Então, eu peguei o valor de um ponto específico, que é onde começa, onde tinha K, eu botei como sendo a pressão do ponto A vezes o volume do ponto A. Pressão A ao cubo, né? Volume A quinta. Ok? Tudo isso elevado a 1 sobre 3, que já estava aqui, ó. Legal. Beleza. Fiz essa continha aqui, tirar o mínimo, aquela coisa toda, ou se você quiser ser mais rápido, né, que dá no mesmo, 3 vezes 1, 3, menos 5, menos 2 sobre 3. Lá embaixo vai dar o mesmo resultado, ok? Beleza? Vamos lá, cuidado para não se perder. Olha só, pessoal, apareceu um número negativo aqui embaixo e tinha um menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. Você tem aqui fração sobre fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então era 2/3, eu vou inverter, tá aqui, ó, 3 sobre 2, positivo. Beleza? Galera, é só multiplicar aqui, né? Vai ficar, no caso do PA, 3 sobre 3, que dá 1. Ou seja, PA elevado a 1. Beleza. Fazendo essa multiplicação aqui vai dar 5 sobre 3. VA elevado a 5 sobre 3, ok? E aí eu vou aplicar o limite de integração para esse cara aqui. Pega esse limite de integração, substitui aqui, vai ficar VB elevado a menos 2/3, tá aqui, menos esse cara elevado a menos 2/3, menos VA elevado a menos 2/3, ok? Vamos continuar. Não, melhor, vamos olhar aqui para cá. Primeiro, volume do ponto B. O ponto B corresponde a um volume de 8 vezes 10 a menos 3, onde tinha VB, 8 vezes 10 a menos 3. Percebam já a malandragem, né? 8 é 2 ao cubo. Como eu estou vendo aqui que está elevado a esse expoente sobre 3, eu já dei aquela organizada para facilitar a minha vida. Ao invés de escrever aqui como 8, eu já escrevi como 2 ao cubo. Por quê, professor? Porque quando multiplicar aqui, ó, vai ficar 3 sobre 3, vai cancelar esse 3. Beleza? Então, no final das contas, quando eu fizer essa continha toda, vai ficar 2 elevado a menos 2. Porque esse 3 aqui vai cancelar com esse. Vou até mostrar aqui, ó. 2 elevado a menos 2. Depois eu explico o resto. Vamos com calma. Volume correspondente ao ponto A,
10 a menos 3. Então, onde tinha VA, eu coloquei 10 a menos 3. O resto eu estou só repetindo, né? 3 sobre 2, eu repeti de novo. O que vai acontecer aqui eu já expliquei, tá? 10 a menos 3, ó, de novo, esse 3 aqui vai cancelar com esse 3 lá de baixo. E o detalhe, menos com menos vai dar mais. Então ficou 10 ao quadrado. Beleza. Mesma coisa vai acontecer aqui. Cancela o 3 com 3, menos com menos dá mais, sobra só esse 2 aqui, ó, 10 ao quadrado. Vamos em frente. Estou repetindo de novo, 3 sobre 2, só repetindo aqui, já faz um tempão, né? Repetindo, repetindo. Pô, 10 ao quadrado é 100. 2 ao quadrado é 4. Mas como era negativo, eu joguei lá para baixo, ficou 1 sobre 4. Ou seja, essa conta aqui vai ficar 100 dividido por 4, que é fácil, né? Dá 25. Menos 100. Beleza. Então vai ficar aqui 25 menos 100 para menos 75, né? Vezes 3 dividido por 2, fiz as continhas todas, deu menos 112,5 joules, ok? Pessoal, sabendo quanto dá a variação de energia interna de A para B, eu posso agora calcular o primeiro trabalho. Vou começar aqui no processo ADB. Olha o gráfico ali comigo, ADB. Nós temos uma isobárica, pressão constante no início, e depois nós temos uma isovolumétrica, o volume é constante. Tudo bem? Eu quero calcular o trabalho ADB. Vamos dividir em duas partes? Vamos fazer a conta do trabalho de A para D. De A para D, essa primeira parte aqui. E depois somar com o trabalho de D para B. Pessoal, o trabalho de A para B, bem fácil, de novo, né? Menos a integral da pressão dV. Lembrando, essa pressão aqui é constante, né? De A para D é constante, vai ser bem facilzinho de fazer. E aqui, galera, muito fácil. Pô, se o volume não mudou, o trabalho de D para B é nulo. Ok. Pô, a pressão aqui era constante, eu podia jogar ela para fora da integral, vai ficar a integral mais fácil do mundo, na integral de dV, ou seja, vai dar V, tá aqui, ó. E os limites de integração estão aqui, né? De A para D. Vamos lá, pressão do ponto A, eu já tinha dito no cálculo anterior, 10 a quinta, volume do D, 8 vezes 10 a menos 3, menos o volume de A, 10 a menos 3. Galera, sem complicar muito, né? Essa conta aqui é como se fosse 8x menos x. Só que o x aqui é o 10 a menos 3, né? 8x menos x dá quanto? Dá 7x. Só que o x é o 10 a menos 3. Porque tem galera que às vezes cria um problema nisso daí. Então pensa como se fosse x, para nos complicar, tá? Tá aqui o 10 a quinta, eu apenas repeti, e aí multiplicação de potências de mesma base, repete a base 10, somos expoentes, 5 mais menos 3 vai dar 2. Pô, 10 ao quadrado é 100, vezes 7, 700, deu menos 700. E aí tá um detalhe interessante, tá? Principalmente para quem está muito, né, acostumado com física do ensino médio. São detalhes que você vai ter que se acostumando, tudo aqui é uma questão de referencial. Qual referencial você usa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, deu negativo porque é uma expansão, tá certo? Então se acostumem com isso. Ó, de A para B, o volume aumentou. Era 10 a menos 3, agora é 8 vezes maior. O volume aumentou, é uma expansão. E o trabalho deu negativo. Se acostumem com isso. Legal? Então vamos lá, aplicando a primeira lei da termodinâmica, tá aqui ela, variação da energia interna, quantidade de calor trocada, mais o trabalho realizado. Eu já tenho essa variação da energia interna, eu já calculei, tá aqui ela, ok. Eu quero saber a quantidade de calor trocada no processo. O trabalho eu já calculei, aqui tem mais, mas o nosso trabalho deu negativo, né? Mais com menos vai dar menos. E aí eu fui lá e calculei
a quantidade de calor trocada no processo. Pessoal, deu 587, deu um valor positivo, e se acostumem com isso, o calor sendo positivo significa calor recebido pelo sistema. Percebam que a primeira lei da termodinâmica é uma lei sobre balanço energético, né? Sobre o quanto você ganha e o quanto você gasta de energia. Então, por exemplo, o sistema ganhou essa quantidade aqui de energia, mas para se expandir, ele gastou isso daqui, ó. Você ganhou isso daqui, gastou isso na expansão, seu saldo deu negativo. Legal? Questão muito boa, não acabou ainda, eu vou ter que apagar o quadro, dar uma ajeitada para a gente continuar, ok? Rapidinho. Vamos lá, continuando, eu já coloquei aqui o que já foi calculado, inclusive, não sei se alguém percebeu, eu tinha dado uma bobeirinha aqui nesse resultado, né? Eu esqueci o 0,5. Percebi só quando eu fui apagar. Agora eu quero o trabalho no caminho ACB, quantidade de calor trocada nesse mesmo caminho, trabalho no caminho direto de A para B e a quantidade de calor trocada nesse caminho. Agora ficou fácil, né? Porque basicamente repetiu o processo. Trabalho de ACB. A desce aqui com volume constante, depois vai para B com pressão constante. Então esse trabalho é o trabalho de A para C, mais o trabalho de C para B. Esse primeiro trabalho, pelo mesmo motivo que eu expliquei antes, é nulo, porque não houve mudança de volume. Vamos calcular então o de C para B, menos integral de P dV. Pessoal, essa pressão é constante, né? De C para B, a pressão é constante, está aqui ela, ó, 10⁵ sobre 32. Então eu vou jogar logo para fora da integral, 10⁵ sobre 32. Eu falei isso há pouco tempo, né? A integral de dV é a mais fácil do mundo, porque vai dar V. E aí eu aplico os limites de integração, VB menos VC no lugar do V. VB, 8 vezes 10 a menos 3, menos VC, que é 10 a menos 3. Está aqui a conta. Ó. Legal. 1 sobre 32. Essa coisa meiga aqui. Vezes 10⁵, eu só repeti. Expliquei isso aqui há pouco tempo, né? 8x menos x dá 7x. Por acaso x é 10 a menos 3. Multipliquei aqui 7 vezes isso. E aqui repete a base, somos expoentes, vai dar 10 ao quadrado. Pessoal, 10 ao quadrado é 100. Multiplicando por esse rapaz aqui vai dar menos 21,9 joules. De novo, ó, você se liga sempre nesse detalhe do sinal no final para ver se você não vacilou. Ah, o trabalho deu negativo. Por quê? Porque é uma expansão, porque o volume está aumentando. O volume aumenta para a direita. Começou aqui, está mais para a direita, o volume aumentou, o trabalho deu negativo. Primeira lei da termodinâmica. Qualquer dos processos que eu escolha, a variação da energia interna é igual. Porque você saiu do estado A, em todos eles, e chegou no mesmo estado final B, em todos eles. Não interessa como você fez o processo, mas no início e no fim é igual. Então, variação da energia interna já calculei. Quero saber agora a quantidade de calor no processo ACB. O trabalho de ACB acabei de calcular. Fiz as continhas, está aqui a quantidade de calor trocada, menos 90,6. E agora, para não ficar só repetição, tem um momento aqui que eu achei bem legal. O trabalho de A para B, nesse tipo de diagrama, pessoal, nesse diagrama PV, ou diagrama de Clapeyron, como algumas pessoas gostam de chamar, você pode calcular o trabalho pela área. O trabalho é numericamente igual à área sob a curva. Inclusive, observem isso, que legal, ó. O trabalho de ADB. Eu não vou riscar, tá, pessoal? Então, por favor, use a imaginação. ADB. Se eu fosse pintar
toda a área sob essa curva ADB, eu vinha pintando aqui, pá, até aqui embaixo, ó, até a linha preta, pá e pá. Eu teria esse retângulo aqui, ó. Beleza. Esse retângulo, ele seria o trabalho ADB. Legal. Agora, eu calculei aqui o trabalho aqui de agora de ACB. Olha comigo o ACB. ACB. A área sobre a curva ACB é só isso aqui, ó. Pá. Daqui até a linha preta, sobe até a linha azul, ó. Estão vendo que a área é bem menor? A área sob a curva ACB é bem menor que a área sob a curva ADB. E percebam que o módulo do resultado mostra isso. Olha quanto deu o trabalho ACB. Olha quanto deu o trabalho ADB. Por quê? Porque a área sob essa curva aqui, quando você bate o olho no gráfico, você já vê que é bem maior do que a área sob essa curva aqui. Legal, né? Massa, isso é algo importante de se observar. Até porque, no caso de A para B, eu calculei pela área. Ó. Trabalho de A para B é numericamente igual à área sob a curva AB. Pessoal, vamos lá. Se eu pintar a área sob a curva B, vamos lá. AB. Se eu pintasse até aqui, ó. Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, né? Vocês que estão com a figura aí. Até A. Estão vendo, pessoal, que dá um trapézio? Tem galera que é muito acostumada, né? Com o trapézio sempre nessa posição. A base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Percebam que o trapézio aqui, ele está rodado. Ele está nessa posição aqui, ó. Como se eu pegasse o trapézio aqui e virasse ele para lá. Ele está assim, ó. A base maior está aqui. Ó, base maior. Vê se vocês estão ligados aí. Quanto é a base maior? Quanto? 10/5. Beleza. Quanto é a base menor? Vê se vocês estão ligados aí. 10/5 sobre 32. Quanto é a altura desse trapézio? A altura, ó. Daqui para cá. 7 vezes 10 a menos 3. Então acompanha comigo. Base maior. E aí vem um detalhe, tá, pessoal? Cara, você tem que estar ligado que esse trabalho tem que dar negativo. Porque é uma expansão. Você se deslocou para a direita, o volume aumentou, a expansão. Tem que dar negativo. Então tem galera que não fica assim, enrolando muito. O cara fala assim, amiga, vou calcular essa área aqui. Sem filosofar demais, eu sei que tem que dar negativo, eu boto sinal de menos. Tá certo? Pô, você pode fazer isso, legal. Ou você pode fazer o seguinte, como foi de A para B, essa altura aqui, ela na verdade é 0 menos isso. Ou seja, menos 10/5. Essa altura aqui é 0 menos esse valor aqui. 10/5 sobre 32. E aí, naturalmente, vai dar um menos. Galera, vocês podem fazer como vocês quiserem. Repetindo, se você quer pensar pura e simplesmente na matemática, você tem essa figura geométrica ali, é um trapézio, e você vai medir a base assim, como sendo positiva. Essa medida aqui é 10/5. Então, você vai ter que botar o sinal de menos ali, porque você sabe que numa expansão tem que dar negativo. Ou você vai ter que fazer uma medida dessa base aqui de um jeito meio estranho, né? Esse valor aqui final, menos esse aqui, para aparecer o sinal de menos, e a mesma coisa aqui. Aí vocês fazem como vocês quiserem, tá certo? Beleza. A altura eu já tinha dito que era isso daqui, sobre 2. Menos com menos vai dar menos, né? A gente já fez essa conta aqui há pouco tempo, né? Quanto dá 1 sobre 32, tá aqui, ó. Então, no caso, ficaria aqui esse valor. Aqui na frente tem 1, né?
isso aqui mais um, tá aqui, ó, vezes 10 à quinta. Lembrando, né? Eu somei os valores porque os dois eram negativos, tá aqui o menos. 7 por 2, 3,5, vezes 10 a menos 3, fiz a multiplicaçãozinha, menos 360,9 joules. E aí sim, o final aqui não tem nada de especial, é a mesma resenha. Mas antes disso, vamos para a resenha das áreas de novo. Percebam que essa área ADB, sob a curva ADB, é a maior de todas, em módulo 700. A sob a curva ACB é a menor de todas, é a menor área, em módulo 21,9. E essa aqui, que é a do trapézio, ela é intermediária. Ela nem é a maior nem a menor, em módulo 360,9. Legal? Mas tudo bem, isso tudo é importante, vamos lá, acabando a questão. Variação da energia interna é a mesma que eu já tinha calculado, trabalho de A para B eu tenho um valor aqui, fiz as continhas, tá aqui a quantidade de calor trocada no processo AB. Não acabou a questão, tem muita coisa ainda aí. De novo eu vou ter que dar aquela pausa, né, para fazer as continhas e continuar resolvendo para vocês, porque eu não gosto de ficar escrevendo na frente da câmera, porque aí o cara explica e talvez nem sempre você consiga enxergar bem, tá bom? Rapidinho, já volto. Galera, vamos para a letra B. Na letra B, o cara diz que tem uma hélice rodando dentro do gás e em determinado momento ele dá essa informação aqui muito importante, tá? A pressão do gás em volume constante aumenta numa taxa dada por isso aqui, ok? Tem uma confusãozinha aí no livro. Ele pergunta quanto é o C menos o A. Na solução ele faz o contrário. Então eu não sei o que ele queria, beleza, não vamos estressar com isso. Eu vou calcular como estava escrito o C menos o A e o B menos o D. Legal? Sem complicar muito, tá certo? Então, repetindo, existe uma hélice rodando dentro do gás. Eu vou trabalhar com rotação. E aí, galera, eu não sei o quanto todo mundo lembra, né, do estudo das rotações, mas vamos lá. Imagina que essa caneta aqui estivesse se movendo na horizontal para lá, movimento de translação. Pô, a energia cinética translacional dela, eu acho que ninguém nunca vai esquecer a equação, tá? mv² sobre 2. Beleza. Mas nós temos questões onde o corpo só roda. E talvez alguém esqueça a equação da energia cinética rotacional. Mas a gente faz por analogia, né? Acho que todo mundo já fez isso alguma vez. Na rotação, o equivalente da massa é o momento de inércia. O da velocidade linear é a velocidade angular. Já lembra a equação. Eu nem vou precisar disso, tá? Foi só para fazer uma introdução aqui da ideia que eu vou usar. Beleza. Eu tenho uma translação e quero calcular um trabalho infinitesimal nessa translação. Pô, fácil também. Força vezes o deslocamento infinitesimal que o corpo sofreu. Bom, mas se fosse numa rotação, o trabalho numa rotação, aí sim vamos para a analogia. O equivalente da força seria o torque, e ao invés de um deslocamento linear, seria um deslocamento angular. Beleza? E aí, a gente tem um momento muito importante, muito. Vamos lembrar aqui que é mais fácil, ó, que eu sei que a maioria lembra. A definição de trabalho: medida da quantidade de energia transferida ou transformada devido à aplicação de uma força. Então, pessoal, quando eu calculo o trabalho, eu estou calculando a quantidade de energia transferida ou transformada. Então, isso daqui é o trabalho, beleza? E o trabalho mede a quantidade de energia transferida ou transformada. Eu vou precisar dessa ideia para resolver essa questão. E por último, bem fácil, velocidade linear
deslocamento linear sobre o tempo. Velocidade angular, deslocamento angular sobre o tempo. Deslocamento angular, eu posso escrever como sendo ômega dt, ok? Vamos lá, muita calma nessa hora. Pessoal, tá aqui a equação que o cara me deu. Eu passei o dt multiplicando, tá aqui o dt. Pô, para ficar mais organizadozinho, esse ômega que estava aqui, eu botei aqui juntinho com ele no final, ó, ômega dt. Ah, professor, por que você fez isso? Porque eu quero aparecer com esse negócio aqui, ó, com esse dθ. Dθ é ômega dt. Daqui a pouco eu vou substituir, ó. Tudo bem, de resto é só repetir. 2/3, legal. Tirei o ômega, ficou aqui 1 sobre v, ó, 1 sobre v, vezes torque, essa galera aqui que é dθ, ok? Percebam que o resto é só repetir, ó, e substituir aqui por dθ. Pessoal, quando eu fiz essa substituição, aqui, ó, apareceu isso daqui. Galera, o resultado disso daqui me dá a quantidade de energia transferida ou transformada através da rotação da ventoinha. Só que, pô, isso aqui é uma questão de termodinâmica, né? Ela está rodando dentro de um gás. Então, essa energia transferida ou transformada, aqui na matéria de termodinâmica, vai representar uma variação de energia interna. Então, vamos lá. dp, 2/3, 1 sobre v, aí eu botei, ó, variação da energia interna. E tirei esse valor desse du, tá? Passei para o outro lado, vai inverter, 3/2, vai inverter v vezes dp. Então tá aqui uma equaçãozinha que me dá a variação da energia interna, a variação infinitesimal da energia interna, ok? Então vamos lá. Vamos calcular energia interna do ponto C menos a do A. Com base nesse resultado, 3/2, tá aqui, vezes o volume, vezes a variação de pressão. No caso, a pressão do ponto C menos a pressão do ponto A. 3/2, o volume é constante, né? De C para A. Aqui, ó, nesse trecho, o volume é constante. 10 a menos 3, volume. 10 a menos 3, pressão em C, 10 a quinta sobre 32. Cadê? Pressão em A, 10 a quinta. Legal. Fiz as continhas aí, pessoal, não vou perder tempo explicando, tá? Fiz as continhas todas. Deu isso daqui, ó, menos 145,3 joules. Ok? No livro, tá positivo, porque ele perguntou isso daqui e na hora de fazer a conta, deve ter sido um erro de digitação em algum lugar, ele fez o A menos o C, tá certo? Ok. O B menos o D. Mesma equação, 3/2 de V, PB menos PD. Tudo bem, volume nesse trecho aí, BD. Volume no trecho BD, 8 vezes 10 a menos 3. Tá aqui, ó, volume, 8 vezes 10 a menos 3. Pressão em B. Pressão em B, 10 a quinta sobre 32. Pressão em A, 10 a... Oh, tudo bem, não deu certo ainda, né? 10 a quinta sobre 32, menos pressão em D, 10 a quinta. Percebam que eu até me confundi, né? Porque era a mesma conta lá de cima, né? Então nem precisa fazer de novo, tá? Esse iniciozinho aqui que vai dar diferente. 8 por 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então ficou 12 vezes 10 a menos 3. Olha só, mesmo resultado ali, aproximadamente menos 1162,5 joules. Legal? Questão muito legal, né, pessoal? Não acabou, vou ter que apagar, organizar e a gente continua. Vamos lá, pessoal, eu tô cansado aqui, morto, mas vamos finalizar a solução.
Falta só a C e a D, nem são tão grandes assim. Deixa logo o like aí só pelo esforço, hein? Vamos lá. A letra C, ela pede para que você mostre que quaisquer pontos de um diagrama pressão-volume, eles podem ser conectados por uma adiabática com uma isovolumétrica. Pô, a questão tinha dado uma curva adiabática aqui, né? Então eu peguei um ponto qualquer ali, X, e se eu fizesse uma curva adiabática, pô, eu não gosto de desenhar gravando, mas dessa vez eu achei que era importante. Espero que não fique muito ridículo, mas beleza. Se eu fizesse uma curva adiabática, a partir de um ponto qualquer, claro que ela pode ser conectada com outro ponto usando uma isovolumétrica que nada mais é do que uma reta vertical. Essa é a história. Então você poderia conectar usando esses dois tipos de transformação. Legal. A questão, isso aconteceu aqui, né? Ó. A questão, então, ela pede inclusive, né, para que você calcule o B menos o A. Não, desculpa, o D menos o A. O D, que é um ponto aonde começa uma isovolumétrica, com o A, que é um ponto aonde acontece uma diabática. Essa diabática era o processo da letra A, isso está escrito na pergunta, e a isovolumétrica é o processo que acontecia em B, tá? Talvez seja um pouquinho difícil de entender a pergunta letra C, mas é basicamente isso, né? Usando o processo que estava marcado em A, que era uma diabática, e o que estava marcado na letra B, uma isovolumétrica, mostra que é possível conectar dois pontos quaisquer, como eu fiz ali e como acontece aqui. Então, depois que ele pede para você observar isso, ele pede, inclusive, ele aproveita para te pedir para calcular, então, essa diferença entre a energia interna entre esse ponto e esse. O ponto onde começou uma isovolumétrica com o ponto onde começou uma diabática. Legal? O D menos o A. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu já sabia quanto era o B menos o A. Legal. Eu sabia também quanto era o B menos o D, mas como ele quer o D menos o A, esse o D positivo, eu inverti essas posições aqui, é só inverter esse sinal. O D menos o B é igual a mais, só inverti o sinal e peguei esse valor aqui. Legal? Pessoal, agora, quando eu somar essas duas equações aqui, ó, esse UB positivo com aquele UB negativo, tchau. Então vai resultar aqui o D menos o A. Ah, quanto é o valor disso daqui? Pô, soma esses dois valores aqui, ó. Vai dar mais 1050. Tendo a variação dessa energia interna, eu acabo a letra C e já começo a letra D. A letra D, ela pede para que a gente finalmente descubra quanto é o calor trocado de A para D. Percebam que a gente sabia no processo inteiro, né? De A até B, seguindo essa sequência aqui, ADB. Mas ele quer saber só dessa primeira parte aqui, ó, de A para D. Eu, sabendo a variação de energia interna, nesse trecho fica fácil, né? Está aqui a primeira lei termodinâmica, a variação da energia interna, quantidade de calor trocado mais o trabalho realizado. Variação da energia interna, 1050, o trabalho realizado de A para D, a gente tinha calculado no início, menos 700, e aí passa para o outro lado, está aí a resposta, a quantidade de calor trocada no trecho AD. Depois, ele pede a mesma coisa para BD. Tá? Eu já tinha esse resultado aqui, cadê, ó? BD, legal, e ele vai querer saber agora a quantidade de calor trocada nesse trecho. Eu já tenho esse resultado, melhor, isso aqui eu já tinha comentado, na verdade, né? De D para B, o volume é constante, o trabalho é zero.
Então não tem nem conta para fazer a quantidade de calor trocada, é justamente esse resultado aqui, ó. Legal. E aí na letra D ele ainda pede para você verificar se você realmente acertou. Pô, como é que eu verifico? Pessoal, eu tinha a quantidade de calor trocada no processo inteiro, A, D, B. Eu calculei, se não me falha a memória, na letra A. Ah, será que eu acertei? Você faz o seguinte, ó. Você pega o que você calculou agora nessa primeira parte, pega o que você calculou na segunda parte, soma e vê se dá o resultado que a gente calculou na letra A. Ah, tá escrito aqui, ó, letra A. E dá o resultado, ou seja, você acertou. Pessoal, deu muito trabalho, né? Se vocês não deixarem uma curtida aí, Clepeyron vai assombrar vocês nas próximas noites. Curte, compartilha com os amigos, divulga o projeto para a gente poder crescer cada vez mais, ajudar você que está assistindo e muitas outras pessoas. Beijo do gordo, até a próxima.